Em um mundo onde a verdade parece cada vez mais relativa, muitos se perguntam como discernir o verdadeiro do falso. A resposta, embora simples, exige vigilância e conhecimento. A Bíblia nos alerta sobre a presença de falsos profetas, indivíduos que, sob a aparência de piedade, distorcem a palavra de Deus para seus próprios interesses. Jesus, em seu Sermão do Monte, anunciava: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos, devoradores. Mateus 7,15. Essa imagem poderosa nos convida a olhar além das aparências e a examinar os frutos produzidos por aqueles que afirmam falar em nome de Deus. Mas o que caracteriza um falso profeta? Primeiramente, suas profecias não se cumprem. Em Deuteronômio 18:22, lemos: se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. A veracidade de uma profecia é confirmada por seu cumprimento. Além disso, os falsos profetas frequentemente promovem divisões e controvérsias. Em Romanos 16, 17 e 18, Paulo adverte: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões, pois essas pessoas não estão envolvidas a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Eles utilizam palavras suaves e bajulação para enganar os corações dos ingênuos. Outro sinal é a exclusão das Escrituras. Em Gálatas 1:8, Paulo declara: mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Os falsos profetas manipulam a palavra para explicar seus próprios desejos e ambições. É fundamental que os cristãos estejam enraizados na verdade bíblica. Em 1 João 4:1, somos exortados: amados, não creiam em nenhum espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. O discernimento espiritual é uma ferramenta essencial na identificação do engano. A história da igreja está repleta de exemplos de falsos profetas que levaram muitos ao erro. Desde os tempos antigos até os dias atuais, os indivíduos têm se levantado, proclamando mensagens que não vêm de Deus, mas de seus próprios corações enganosos. No entanto, Deus sempre preserva um remanescente fiel. Aqueles que, mesmo em meio ao engano generalizado, permanecem firmes na verdade. Em Jeremias 23:32, o Senhor declara: estou contra os que profetizam sonhos falsos. Eles não trazem benefício algum a este povo. É importante lembrar que nem todos os sinais e maravilhas são enviados por Deus. Em Marcos 13:22, Jesus alerta: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Portanto, não devemos basear nossa fé apenas em experiências sobrenaturais, mas na base sólida das Escrituras. A palavra de Deus é o nosso padrão infalível de verdade. Ao longo desta série, exploraremos mais profundamente as características dos falsos profetas, suas motivações e como podemos nos proteger de seu engano. A jornada será desafiadora, mas necessária para fortalecer nossa fé e discernimento. Convido você a permanecer conosco, examinando as Escrituras e buscando a direção do Espírito Santo. Juntos, podemos crescer em conhecimento e graça, evitando as armadilhas do engano. Na próxima parte, abordaremos as estratégias utilizadas pelos falsos profetas para seduzir e enganar, e como podemos identificar esses métodos à luz da Bíblia. Você já se perguntou como alguém pode ser enganado por um falso profeta mesmo estando dentro da igreja? A verdade é que o engano não começa com palavras absurdas ou atitudes escandalosas. Ele começa de forma sutil, quase imperceptível.
como uma semente de dúvida plantada no coração. Muitos falsos profetas não se apresentam como adversários da fé. Pelo contrário, vestem-se de mansidão, falam com doçura e usam a própria Bíblia para sustentar suas ideias. É por isso que tantos acreditam neles. Eles sabem exatamente o que dizer para ganhar o coração das pessoas mais vulneráveis. Eles usam o medo e a esperança como armas. Prometem cura, ameaças, respostas rápidas. A fé, que deveria ser um exercício diário de confiança em Deus, é transformada em uma moeda de troca. Se você fizer isso, Deus te dará aquilo. E assim, aos poucos, o evangelho verdadeiro será substituído por uma versão diluída e manipulada. Há também os que usam revelações pessoais como ferramenta de manipulação. Dizem ter sonhos, visões, palavras vindas diretamente de Deus. No entanto, essas mensagens geralmente apontam para a exaltação própria, não para a glória do Senhor. Elas criam dependência, colocando o profeta no centro e não na cruz. O falso profeta relatou falas sobre arrependimentos. Ele prefere temas que agradam aos ouvidos: prosperidade, vitória, sucesso. Mas esqueceu que o verdadeiro evangelho começa com tristeza, cruz, renúncia. Afinal, quem quer ouvir sobre sofrimento quando se consegue ouvir sobre vitórias? Eles também apelam para a emoção. Sabem como criar um ambiente emocionalmente carregado, onde as pessoas estão mais propensas a aceitar o que é dito sem reflexão. Músicas certas, palavras ensaiadas, promessas grandiosas, tudo cuidadosamente montado para mexer com o emocional e diminuir o racional. No entanto, a Bíblia nos chama a examinar tudo. Em Atos 17:11, os bereanos foram elogiados para verificar nas Escrituras se o que Paulo dizia era verdade. Esse é o nosso modelo. A revelação está acima da palavra. Nenhum homem está acima de Cristo. É por isso que precisamos conhecer a Bíblia. Não apenas ler superficialmente, mas mergulhar nela. Quanto mais conhecemos a verdade, mais fácil se torna identificar a mentira. É como quem lida com dinheiro falso. Não estuda todas as falsificações possíveis, mas se aprofunda no conhecimento da nota verdadeira. Muitos falsos profetas também cercam de seguidores e criam um ambiente de culto à personalidade. Qualquer questionamento é visto como rebeldia. Mas não se esqueça, um verdadeiro servo de Deus está sempre disposto a ser confrontado pelas Escrituras. Ele não tem perguntas, ele vive na luz. Outro sinal claro do falso profeta é o uso da culpa. Ele acusa, julga e impõe fardos que nem ele mesmo carrega. Faz você se sentir indigno se não fizer o que ele manda. E assim, vai tomar o controle da vida espiritual dos outros, assumindo o lugar que só pertence ao Espírito Santo. Mas a palavra de Deus nos dá a direção. Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." João 10:27. Quem é de Cristo regularmente a sua voz. Mesmo que se confunda por um momento, o Espírito Santo logo traz discernimento e direção. Talvez você já tenha sido enganado por alguém assim. E está tudo bem sério isso. Não é fraco, é crescimento. O mais importante é não permanecer no engano. Deus está sempre pronto para restaurar e conduzir seus filhos de volta à verdade. Na próxima parte, vamos falar sobre como sua fé em tempos tão confusos, onde tantos falam em nome de Deus, mas poucos vivem como verdadeiros servos. Não se trata apenas de apontar o erro, mas de fortalecer sua caminhada com Cristo. Se você está buscando clareza, discernimento e direção, continue conosco. Essa jornada é também uma oportunidade de aprofundar sua fé e restaurar sua comunhão com Deus. A verdade liberta e ela está disponível a todos que a procuram com sinceridade. Você já sentiu que algo estava errado, mesmo sem conseguir explicar o porquê? Aquela sensação no coração, como se o Espírito Santo estivesse tentando te alertar:
mas tudo ao redor parecia certo demais. Isso pode ser o primeiro sinal de discernimento espiritual. E em tempos como os que vivemos, esse discernimento é uma das ferramentas mais valiosas para quem deseja permanecer firme na fé. Proteger sua fé começa com uma decisão: a de não se deixar levar por tudo o que brilha. Nem todo brilho vem de Deus. O inimigo sabe se disfarçar de anjo de luz, e muitos falsos profetas são apenas uma extensão dessa estratégia, usados para confundir, dividir e destruir. O primeiro passo é simples, mas profundo. Conheça a palavra. A Bíblia não é apenas um livro para ser lido aos domingos, mas o alimento diário do Espírito. Quanto mais você se alimenta da verdade, mais forte você se torna contra o erro. A verdade é como uma lâmpada acesa num quarto escuro. Ela expõe o que estava escondido. Depois, é preciso orar. E não apenas pedir, mas conversar com Deus, abrir o coração, buscar comunhão. É na intimidade com o Pai que você aprende a considerar sua voz. Assim como uma criança sabe quando é a mãe que a chama, o cristão também aprende a discernir a voz do Senhor no meio do barulho. Outro ponto importante é a comunhão com outros cristãos sinceros. O corpo de Cristo não foi feito para caminhar sozinho. Há sabedoria na multidão de conselheiros, diz a palavra. Quando você compartilha sua fé com outros irmãos, cresce, aprende e também é protegido. Mas atenção! Nem toda comunidade está saudável. Infelizmente, muitas lojas se tornaram palcos para homens e não altares para Deus. Por isso, observe os frutos. Jesus disse que uma árvore é conhecida pelos frutos. Se há manipulação, controle, exaltação de líderes acima da palavra, algo está errado. Evite o espírito de idolatria disfarçado de honra. Honrar líderes espirituais é bíblico, mas adorá-los é idolatria. Quando a palavra de um homem pesa mais que a palavra de Deus, é sinal de que o coração se desviou. Um verdadeiro servo de Deus sempre te conduzirá para mais perto do Pai e nunca para mais perto dele mesmo. Preste atenção também aos sinais de humildade. Um falso profeta relatou erro. Ele se coloca como autoridade final, como se tivesse acesso exclusivo à voz de Deus. Já o verdadeiro profeta sabe que também é falho, que depende da graça, que precisa da correção e do corpo. Além disso, peça a Deus discernimento. O Espírito Santo dá sabedoria àqueles que pedem. Ele revela o que está por trás das palavras, dos interesses, das aparências. Muitas vezes, Ele nos livra sem que percebamos, fechando portas que compensam boas, mas que esconderiam armadilhas. Cuide também do seu coração. Não permita que feridas antigas, carências emocionais ou desejos mal resolvidos te deixem vulnerável. Falsos profetas muitas vezes se aproveitam das brechas da alma. Por isso, busque cura interior. Um coração sarado ouve melhor a voz de Deus. Se em algum momento você se atrasar por causa de alguém que usou o nome de Deus para ferir, saiba que Deus não tem parte com esse tipo de engano. Ele é justo, puro e jamais manipularia alguém. O erro de um homem não apaga a santidade de Deus. A boa notícia é que a graça ainda está disponível. E ela é mais forte que qualquer mentira. A verdade continua viva. E o Espírito Santo continua operando em corações que desejam a verdade, mesmo depois de terem sido enganados. Talvez seja o momento de voltar ao início, de rever suas referências, de se despir das vozes humanas e ouvir novamente a inspiração do Espírito. É Ele quem te guia, quem te protege, quem te revela. Na próxima parte vamos refletir sobre os sinais proféticos desse tempo e como o aumento dos falsos profetas pode estar relacionado aos dias finais. Será que estamos mais perto do fim do que imaginamos?
Continue comigo, porque esse entendimento pode mudar sua forma de ver o mundo espiritual e renovar sua fé de maneira profunda. Imagine um campo vasto, aparentemente calmo, mas cheio de minas enterradas. É assim que muitos vivem hoje na fé, caminhando num terreno espiritual onde qualquer passo em falso pode significar queda. E muitos nem percebem. Por trás de discursos eloquentes, sorrisos carismáticos e promessas de vitórias imediatas, há armadilhas cuidadosamente planejadas. E o mais assustador é que a Bíblia já havia nos alertado. Jesus, em Mateus 24, nos deixou um aviso claro. Muitos viriam em seu nome, enganando a muitos. Ele não disse poucos, ele disse muitos. E isso não é uma metáfora exagerada. Estamos vivendo exatamente o que foi profetizado. A multiplicação de falsos profetas não é apenas um sintoma de decadência espiritual. É também um sinal escancarado de que os últimos dias estão à nossa porta. Quando a verdade é rejeitada, a mentira encontra espaço. E é isso que vimos. Homens se levantam com palavras doces, manipulando multidões, usando versículos como isca, mas distorcendo a essência do Evangelho. Eles vendem vitórias, negociam milagres e fazem do púlpito um palco para a vaidade, não para a salvação. Mas por que tantas pessoas fazem isso? Porque feridas, carentes, estão buscando respostas rápidas para dores profundas. É exatamente aí que os falsos profetas atuam. Eles não se apresentam como vilões, pelo contrário, são persuasivos, parecem sábios, espirituais. Porém, seus interesses não são guiados por Deus, e sim por ambição. É necessário que você entenda. O engano nunca vem feio. Ele se apresenta como uma solução, uma saída, algo que alivia. Mas é justamente por isso que ele é perigoso. O verdadeiro evangelho confronta, corrige, transforma. O falso massageia o ego, confirma os desejos e evita a cruz. Esses líderes muitas vezes sabem que estão pensando. Mas há também aqueles que foram enganados por outros e agora propagam o erro como se fosse verdade. O inimigo é astuto e sua maior arma sempre foi atrasada. Desde o Éden, ele não criou uma nova mentira, ele torceu a verdade. Mas o que fazer diante disso? Primeiro, não se desespere. O aumento dos falsos profetas é parte da profecia, mas também é um lembrete de que o verdadeiro Cristo está voltando. O anticristo só poderá operar porque o mundo estará acostumado a seguir líderes que não são de Deus. E cada falso profeta prepara esse caminho. Segundo, mantenha os olhos em Jesus. Não em homens, não em pregadores, não em personalidades. Nenhum homem deve ocupar o trono que pertence somente a Cristo. Quando seu coração está ancorado na palavra, o engano não te domina. Pode até te confundir por um momento, mas não te arrastar por completo. Terceiro, entre os outros. Compartilhe uma verdade. A melhor forma de combater o engano é espalhar a luz. Quando a verdade é proclamada, a mentira perde força. E você, mesmo com suas limitações, pode ser uma voz de alerta, um sinal de Deus para alguém prestes a cair num abismo. E você já caiu? Se já atrapalhou alguém que depois descobriu ser falso, se investiu tempo, recursos e fé numa estrutura que agora sabe que não era de Deus, não se culpe. Levante-se, arrependa-se sim, mas não se entregue. A vergonha. A graça cobre o erro quando há sinceridade. E a caminhada recomeça no momento em que o coração volta ao Pai. Estamos em tempos proféticos. Cada acontecimento, cada crise espiritual, cada falso mestre que se levanta é também um grito do céu dizendo: preparem-se. O fim se aproxima, mas o rei também. E ele virá buscar os que sejam honestos, mesmo quando a verdade parecia ser minoritária. Se você chegou até aqui,
é porque seu coração ainda pulsa por discernimento. Não ignore esse impulso. Alimente-o com oração, leitura bíblica e comunhão com cristãos maduros. E acima de tudo, lembre-se, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor pertence a Ele, mas todo aquele que ouve e pratica a palavra será reconhecido no grande dia. O mundo pode até aplaudir os falsos, mas o céu só honra os verdadeiros. E, no final, só há dois caminhos: que o seu seja o da fidelidade, mesmo quando for o mais difícil.